Olá, sou o pastor Stefano Aguiar e esse é o programa Quadrangular, uma igreja em ação. Estou muito feliz porque você agora está me recebendo aí no seu lar, no seu trabalho, pronto para receber a palavra de Deus. Isso me deixa muito feliz porque eu sei que Deus, sempre quando alguém para ouvi-lo, Deus acaba fazendo algo tremendo na vida dessa pessoa. Por mais que ela não perceba, que ela pense que aquilo ali foi sem alguma significância, o Espírito Santo já está trabalhando na vida dela. Ele hoje está trabalhando na minha vida, na sua vida, e tenha certeza disso. No livro de Provérbios, no capítulo 22, Provérbios 22, no versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte, Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quero falar um pouquinho sobre humildade aqui e soberba. Humildade precede a honra. Ou seja, a humildade vem antes da honra. Não dá para ser honrado sem antes ser humilde. Jesus uma vez disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não é interessante eu falar isso aqui? Porque Jesus sempre falou tantas coisas e nós nos deparamos como seres humanos, nas igrejas, nas ruas, na família, a grande e gritante falta de humildade. Humildade, irmãos, ela é tão complexa, mas ao mesmo tempo tão simples. Muitas pessoas nunca pararam para se olhar no espelho e perceber se são humildes ou não. Apenas são o que são e acabou. Primeiro, para ser humilde você tem que saber ouvir. Para saber ouvir, você tem que ter humildade. Até porque, quando as pessoas falam de nós, é que muitas vezes elas expõem erros nossos, falhas nossas. Você não acha suspeito alguém que vive falando bem de si mesmo? Ah, eu faço, eu sou humilde, eu sou legal, eu sou inteligente, eu sou pontual. É muito suspeito, até a Bíblia diz, não seja a tua boca que te louve, mas a boca do estrangeiro, aquele que vem de fora. Então, eu acho até interessante, eu acho que falta um pouco de humildade para nós, servos de Deus. Nós sempre estamos falando, nós somos o povo de Deus, escolhidos do Senhor, a prosperidade está sobre a minha vida, o meu Deus é o Deus da cura, o meu Deus é o Deus do impossível, porque eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de amor. Só que a gente não deveria ficar falando isso. Porque quem deveria falar isso de nós são as pessoas que estão lá fora. Se elas virem, enxergarem em nós humildade, elas vão falar, olha, aquele povo é humilde. Se eles olharem para o nosso rosto e não enxergarem condenação, né? Pessoa severa, que condena com o olhar, ela vai falar, olha, eu me sinto bem no meio daquele povo, eles são bons, são cheios de uma graça, algo diferente. Falta humildade para nós, irmãos, temos que admitir. As pessoas de fora deveriam ver qualidades em nós e não nós mesmos. Humilde, Davi foi. Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que ele disse? Eu sou uma ovelha e o Senhor é meu pastor. Eu confio que Ele cuida de mim. Eu confio que o meu socorro vem dEle. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, porque Ele vai estar comigo. Você sabia que a ovelha, ela não fica andando por aí pelo que ela vê. Ela não enxerga bem. Mas ela anda guiada pela voz do seu pastor. E muitas vezes no meio do deserto,
Ovelha aceita qualquer coisa, qualquer capim, qualquer porcaria. E tem gente que está por aí se achando no deserto, ao invés de ouvir a voz do pastor, a voz de Deus. Ele está aceitando qualquer migalha por aí, está se desviando do caminho. Mas a promessa que Davi mesmo disse ali, no Salmo 23, é que ele guia por caminhos seguros, vai colocar você em pasto verdejante, em águas tranquilas. Porque mesmo que você esteja no deserto hoje, se você tiver humildade para ouvir o seu Deus, Ele vai te botar num caminho que vai ser pasto verdejante, água tranquila e sucesso para a sua vida. Humildade, algo que está em falta, falta mesmo. Você não vê humildade no trânsito, muito egoísmo, agressividade. Humildade dentro de casa, que é onde nós encontramos os nossos maiores desafios. Às vezes o rapaz ele não briga com ninguém na rua, mas contra o irmão dele ele briga. Humildade para estar no meio dos seus. Humildade dentro da igreja. Aquela pessoa que começou como um obreiro, hoje ele é um pastor, uma pastora de destaque, mas se esqueceu de onde ele veio e agora ele começa a pisar nos outros, humilhar, falar bem de si mesmo. Está errado. Aquele que começou tendo poucas aulas de violão e hoje ele toca muito violão, canta muito, e antes ele se considerava um miso de louvor. Mas se ele for ver, hoje em dia ele virou um astro. Não admite que tirem ele, não admite que coloquem ele no banco, não admite que alguém dê ordem para ele. Aí ele vai e sai do ministério que ele está para montar uma banda independente de qualquer ministério, de qualquer pastor. Quer conhecer uma pessoa? Dá um degrau para ela subir, dá um tijolo. Tem muitas pessoas que estão ao nosso lado humildes, mas quando tem um cargo na mão, quando tem um pouco mais de dinheiro, mais acessibilidade às coisas materiais, ele começa a mudar, ela começa a mudar. Mas eu quero dizer, o que a Bíblia diz aqui, que o resultado da sua humildade, o resultado do temor do Senhor, até porque para ter temor do Senhor tem que ser humilde, são honra e vida. Quantas pessoas já deixaram de viver? Porque não tem mais humildade. E mais humilde foi o nosso mestre. Quando ele estava como um escravo lavando os pés dos discípulos e disse: olha, eu quero ensinar algo para vocês aqui tremendo, profundo, espero que vocês aprendam. Que mesmo eu sendo o Senhor, lavei os pés de vocês. Fiz como se fosse um escravo agora. E vocês devem fazer isso entre vocês. Depois Jesus pega e se assenta numa mesa juntamente com os outros. Se você não sabe, escravo não podia se assentar à mesa. Mas Jesus quis demonstrar que aquele que serve, aquele que é humilde, não precisa ficar humilhado. Ele pode se levantar e ficar com a cabeça erguida e se assentar no lugar de honra. Porque a humildade precede a honra, a vida, riquezas, felicidade, destaque e favor do Senhor. Espero que, como um dia eu tive que ter humildade para ouvir essas palavras também, você tenha humildade hoje para ouvir. Espero que você, que às vezes está numa igreja que muda de pastor a cada ano, a cada 5 anos, a cada 3 anos, e todos os pastores tinham defeitos. Sempre algum tem um defeito, um motivo, aquele não era bom, aquele faltou isso. E por que você está há 15, a 20 anos nessa igreja? Os pastores têm defeitos, mas você não tem? Comece a parar para pensar, será que não é uma hora da igreja se mudar? Mudar o jeito? Se engajar mais, mudar o seu procedimento, acreditar mais em Deus, ganhar almas, tudo é culpa do pastor. Me desculpa, mas você vai ter que ter humildade para ouvir isso agora. Não quero que você fique com raiva de mim. Mas pense, será que todos têm defeito e eu não tenho? Será que todos agiram errado, tiveram falhas, mas eu não? Só para terminar. Uma floresta estava pegando fogo e os animais fugindo.
E um beija-flor vinha com um pouquinho de água no seu bico e jogava naquelas chamas. E os animais começaram a rir do beija-flor. Você é idiota. Você jogando um pouquinho de água no incêndio. Ele falou assim, olha, eu não quero saber de nada. Não quero saber do que vocês estão falando. Eu apenas quero saber de fazer a minha parte. São poucos pingos de água, mas eu vou morrer honrado sabendo que eu fiz a minha parte. Você tem humildade para se perguntar agora? Você tem feito a sua parte? Na sua igreja, na sua família, na sua vida? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe e que seja para o seu crescimento esta palavra. No nome de Jesus. Um abraço. Deus te abençoe.